Oi, eu sou Renata Freitas, professora de música e, antes de mais nada, eu já peço que você se inscreva no canal da Brinquedoteca, ative as notificações e deixe o seu like. Como eu ia dizendo, sou professora de música no Conservatório Estadual de Música de Ituiutaba e no Colégio de Educação, Sistema Nacional de Ensino, onde atuo na educação infantil, fundamental e ensino médio com aulas de música. Sou mestra pela UFO, também pós-graduada em educação, em ação multidisciplinar pedagógica pela UENG e fiz a minha graduação em educação artística, habilitação em música na Universidade Federal de Uberlândia. Sou atriz, sou musicista, trabalho nos grupos de teatro Bonecas de Pano e Meca, lá do Teatro Vianinha. Sou contadora de histórias no grupo Poranduba e colaboradora no Espaço de Cultura Lúdica Massaroca, Casa do Brincar. Trabalho com música há mais de 25 anos, mostrando a sua importância na transversalidade do diálogo das artes para a construção plena do ser humano. E vou falar nesse segundo vídeo sobre a grande compositora Chiquinha Gonzaga, que sempre é lembrada como um marco do começo da música popular brasileira. E em todo início de ano letivo nas escolas, por ocasião do carnaval. A sua marchinha, "Oh, abre alas que eu quero passar, oh, abre alas que eu quero passar", é a primeira marchinha de carnaval do Brasil. Mas Chiquinha Gonzaga também tem na sua bibliografia as autorias de outras músicas instrumentais, operetas, burletas, revistas, entre outras composições para música e teatro. Como, por exemplo, Forrobodó, que é uma burleta de costumes carioca, e tem 3 atos, e também o texto de Luiz Peixoto e Carlos Bittencourt. E a música, é claro, é de Chiquinha Gonzaga. Estreou em 11 de junho de 1912 no Teatro São José, no Rio de Janeiro. Forrobodó significa um baile, um sarau chinfrim. E apesar de todo o descrédito que o espetáculo sofreu, se iria se emplacar ou não, foi o espetáculo teatral de maior sucesso na época, chegando a 1.500 representações consecutivas após a sua primeira apresentação. E a música tema é "Forrobodó de maçada, gostoso como ele só, é melhor do que a cocada, é melhor que pão de ló". Além de Forrobodó, também se encontra no Instituto Moreira Salles outras mágicas no acervo da Chiquinha Gonzaga. Temos A Bota do Diabo, Céu e Inferno, A Bicha de 7 Cabeças e A Trombeta Mágica. Chiquinha Gonzaga compôs a sua primeira música aos 11 anos e deixou mais de 200 composições. É necessário dizer quem foi essa grande mulher. Francisca Edviges Neves Gonzaga. Nasceu em 1847 e faleceu em 1935, 2 meses antes da estreia do carnaval no Sambódromo, no Rio de Janeiro. Ficou conhecida como a maestrina Chiquinha Gonzaga. E foi uma mulher que teve no próprio nascimento razão de luta e inconformidades sociais, já que ela era filha de Rosa Maria Neves Lima, que era negra e pobre, ainda na época da escravidão. E a mãe de Chiquinha escolheu abrir nome do seu nome no registro da filha em favor do pai, para que ela pudesse ter um bom casamento, assim como esclarece a escritora Edinha Diniz, autora da biografia Chiquinha Gonzaga, Uma História de Vida, se referindo à atitude do Marechal Basileu Neves Gonzaga, pai de Chiquinha Gonzaga. Talvez em razão disso ela tenha sido uma mulher pioneira na luta pela valorização da figura feminina. E é nesse contexto
que a sua vida corria paralela às grandes modificações do papel da mulher na sociedade. Quando ela até desistiu de seu casamento, em uma época que o papel atribuído à mulher na sociedade era secundário de submissão. Chiquinha resiste e rompe os padrões convencionais da época, que aprisiona a mulher e estigmatiza o artista, não aceitando jamais uma figura feminina em destaque. A mulher exercendo a sua liberdade, que não lhe era atribuída, ou um direito que não fora conquistado. Ela assume o papel de uma guerreira, empunhando bandeiras, abraçando a causa da abolição da escravatura e também luta pela instituição da República no Brasil. Sobrevive do seu trabalho em música. Como ela era compositora e pianista, também se atreveu a reger, se tornando a primeira maestrina do Brasil. Corajosamente, ela enfrenta o cenário masculino das artes, como conta uma história de que certa vez tentou musicar um libreto Viagem ao Parnaso, de Arthur Azevedo, 1883, compondo a maioria das coplas da parte musical, mas foi recusada pelo empresário do teatro, que alegou não confiar esse trabalho a uma mulher. Mesmo assim, 2 anos depois, ela consegue reger o seu próprio trabalho, estreando como maestrina no Brasil. Chiquinha tocava em bares, tocava em cafés, defendia com soberania a música brasileira. A sua obra é vasta, erudita na sofisticação e popular na condição, pois amava a música urbana e aprendeu também com a etnia dos povos africanos, dos quais descendia, a paixão pelo ritmo, pela dança, lundus e batuques dos terreiros, machiches de salões discriminados, e então saudava a beleza e a diversidade da nossa música. Essa compositora possuía formação erudita, mas não se apropria somente dessa tradição europeia para tocar nos saraus da corte. Em 26 de outubro de 1914, o tango de Chiquinha Gonzaga, intitulado Gaúcho, popularmente conhecido como Corta-Jaca, foi executado pela primeira-dama, Maria de Tefé, ao violão, e em Fina Soré, no Palácio do Governo, onde compareceram os representantes do corpo diplomático e a elite carioca. O tango, ou tanguinho, eram nomes usados para disfarçar os machiches, um tipo de música perseguida, porque tinha o poder de envolver o ouvinte pela síncope do ritmo, levando a dança com requebro e sensualidade. É uma música genuinamente do Brasil. Os machiches também eram apoteoses ou pontos culminantes das mágicas. E era a primeira vez que esse tipo de música penetrava nos salões elegantes da elite, fazendo com que o fato seja considerado a alforria da música popular brasileira. Chiquinha, sempre rodeada de músicos e compositores de formação requintada como ela, compunha um repertório bastante sofisticado, como mostra o corpo musical daquela época, e com eles ela criou a SBAT, Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, para a defesa dos direitos autorais. As mágicas, subgêneros do teatro, usavam temas sociais do contexto do que era vivido naquela época. No sentido de dar atenção ou apontar aquela forma de se viver. Sem o caráter de excluir, mas sim de ironizar ou fazer comédia do que era vivido. Sempre teve espaço para a magia e o encantamento dentro dessas obras. As mágicas tinham os personagens como príncipes, reis, gênios, fadas, os entes fantásticos, elementos diversos personificados, moedas, virtudes, pecados, força da natureza, também papéis bucólicos, os aldeões, os camponeses, e também os que controlavam as forças fantásticas, os feiticeiros, os mágicos, pessoas comuns, soldados, guardas. E as mudanças de ambientação se davam a partir do enredo central. Por exemplo, se a história acontecia no Reino das Águas, os personagens eram Rei Netuno, Fada Coral. Se acontecia com outro tema relacionado a pássaros como
na mágica A Bota do Diabo, a princesa se chama Princesa Rolinha, a rainha Saracura e assim por diante. E o cenário era trabalhado por grandes maquinistas da época, que faziam aparecer e desaparecer lugares, monstros, dragões e outros elementos das aparatosas mágicas, bem diante dos olhos da plateia, causando grande encantamento e êxtase. As mágicas são precursoras das alegorias do carnaval e é possível ver muita semelhança entre elas. Segundo a professora doutora Wanda Freire, pioneira no estudo e resgate desse gênero do teatro ligeiro no Brasil, as mágicas, foi catalogado um acervo de 55 obras existentes no Brasil e 95 títulos em Portugal, que estão listados em anexo do livro Vênus, o maravilhoso mundo das mágicas. A trajetória da Chiquinha Gonzaga é de luta, ousadia e transformação da música brasileira, bem como da sociedade e cultura do Brasil, como está registrado em livros, vídeos, registros fonográficos e também escrito por tantos pesquisadores. Me despeço aqui e recomendo procurar os livros aqui citados, das autoras Edinha Diniz, professora doutora Wanda Freire, também o site oficial da Chiquinha Gonzaga, organizado por Vandrei Braga, para começar uma pesquisa sobre essa grande compositora Chiquinha Gonzaga.